Olá, amigos web espectadores, está entrando no ar mais um TV Esporte, comigo Fábio Clóvis, ao meu lado Paulo Gonçalves, como vai, Paulo? Tudo bom, Fábio? Tudo ótimo, e Pedro Baluarte. Certinho, Fábio? Certinho, Paulo? Certinho, Pedro. E, como de praxe no programa, falando da Série C do Campeonato Brasileiro, uma notícia nada agradável, né? O América, infelizmente, não passou para o octagonal final. Nessa última rodada do grupo 28, empatou por 2-2 com o Ubra jogando fora de casa, e o Craque e o Bragantino empataram por 0-0. O Craque se classificou em primeiro e o Bragantino em segundo. Dá uma surpresa, né? Pelo menos o Bragantino passou, tá torcendo por ele. Só que a América, tadinho, frágil, a América nasceu usada, que foi embora, né? Foi pra Costa Rica, né? Aí o América, infelizmente, não passou, ficou em terceiro, não, foi em último, eu acho, né? Porque o Ubra ainda foi melhor do que ele. Infelizmente, né? E o campeonato da Série C é um campeonato muito difícil. 64 times, são várias fases, é estressante, o pessoal não dá patrocínio. E aí acabou que os times de Goiás acabaram, né, preponderantes nessa reta final, octagonal. E o América vai esperar ano que vem, né, para ver se consegue. Fizeram a festa os times goianos, mas é bom que o América viu que pode sim fazer uma campanha boa, um bom planejamento. Passou aí pela terceira fase, os times do Rio ficaram na primeira fase, Volta Redonda chegou à segunda fase, mas o América viu que não é tão difícil assim, o bicho não é tão feio assim não. É verdade, a América começou tão bem o campeonato, né, Fábio? A gente foi lá no jogo do América, primeiro jogo da Série C, pena, né? É lamentável, mas tem tudo para continuar. E os outros classificados, além do Craque e o Bragantino, são ABC de Natal, o Bahia, nosso glorioso Bahia, o Barras de Piauí, Nacional de Patos da Paraíba, Vila Nova de Goiás e Atlético Goianiense também de Goiás. Vai dar craque, hein? Vai dar craque. O Balu tá cravando no Craque. Eu já não sei, o Bragantino não tem força e vou torcer pelo Bahia, tem um raiz de baiano. Eu vou com ele, hein? Eu vou com o Craque. Vai com o Craque. Tem também um time de craques, segundo o nosso Guilherme Dutra. Mas agora falando da Série A do Campeonato Brasileiro, que teve o seguinte resultado. O Botafogo perdeu para o Santos por 2-1. O Palmeiras bateu o Grêmio por 2-0 e o Náutico goleou o Juventude por 4-1. No domingo, o Atlético Paranaense bateu o Vasco pelo placar mínimo, 1-0. Atlético Mineiro bateu o Sport de virada por 3-1. São Paulo perdeu mais uma vez, agora para o Corinthians, 1-0. O Internacional derrotou o Lanterninha América de Natal por 2-0. O Flamengo foi derrotado pelo Fluminense por 2-0. Goiás e Cruzeiro não passaram de um 0-0 e Figueirense bateu o Paraná por 4-0. No sábado, Botafogo mais uma vez foi derrotado, a primeira derrota do Botafogo no Engenhão, Paulo. O que acontece com esse time? Botafogo com o Mário Sérgio aí durou 10 dias, um tempo recorde no cargo, né? O Cuca agora foi chamado pela diretoria de volta, voltou ao time o Cuca. Uma coisa meio estranha, porque o Montenegro fala as coisas, a diretoria desfala, eu acho que o Montenegro fala demais, às vezes, tem umas certas horas que ele... É um ser humano passional, né? Exatamente, tem certas horas a gente precisa de um ser humano desse, mas ele tá exagerando, ele tá falando demais, então o Cuca tá de volta, e o Botafogo é uma incógnita pra mim, eu fico feliz de ver que ele não vai cair esse ano, porque o que adiantou começar tão bem um ano e de repente zerou de produção, como zerou agora. Infelizmente o Botafogo foi derrotado. O Santos abriu o placar com o Rodrigo Tabata, uma bela cobrança de falta. O Dodô empatou o jogo com a violência, rapaz. Descarregou tudo ali, mas no finalzinho o Santos fez o segundo gol no apagar das luzes, na bacia das almas, o gol do Renaldinho, uma jogada do Kleber, lateral esquerdo da seleção brasileira. E o Cuca está de volta no comando depois de 10 dias. Durou pouco, né? Foi umas férias meio que forçadas pro Cuca. Não forçadas, que ele pediu a demissão, né? Mas ele conhece esses jogadores, né? Mas ele conhece, isso que é o lado bom. E o Vasco foi ao Sul e perdeu por 1-0 para o Atlético Paranaense, gol do colombiano Ferreira. Silvio Luiz falhou, não falhou? Pô, o Vasco é uma falha em forma de time depois desse segundo turno. Infelizmente um time que já foi até primeiro colocado, até uma história parecida com o Botafogo, né? Os dois times se abraçam com seus malogros. Mas, falei bonito agora. Mas enfim, o Vasco passou agora por um contrassenso, porque ele tem que ganhar 8 jogos, faltam 9 jogos para ele, e ele não ganha a 8 jogos. Resumindo, ele não vai conseguir passar para a Libertadores, né? Se ganhar o Flamengo e ganhar o Botafogo, que são os próximos jogos, se não me engano, o Botafogo é o próximo, que aí ele já consegue escalar os cariocas. Mas os times estão muito bem colocados lá na frente, o Cruzeiro e o Santos estão praticamente já na berola, então acho que o Vasco, se bobear, fica pro ano que vem. Né? E o que é mais engraçado, ou trágico, que o Vasco está só 3 pontos do Corinthians, que é o que encabeça a zona de rebaixamento. E um time que estava fazendo super planos no começo do ano, agora luta para não cair.
Impressionante. Virou o fio, como fala. Mas o Vasco tem a chance de seguir na Sul-Americana. Quarta-feira vai ao México, já está no México a equipe, a delegação vascaína, e enfrenta o América do México, é um time perigoso. É o América que pelo menos trocou de técnico agora, tá meio num momento conturbado. Espero que o Vasco, que está sendo até um outro time, né, na Sul-Americana, tenha força de vontade e consiga pelo menos um empate, uma coisinha ali para chegar no São Januário no próximo jogo ficar mais fácil. E o Fla-Flu da rodada, o clássico mais charmoso do Brasil, terminou com a vitória do Fluminense por 2-0, gols do Somália, de canela, um gol espírita praticamente. Se fosse do Vasco, do Allan Kardec, poderia ser uma Só piada vai gol de boa. cabeça, Mas né? esse é de cabeça, Vem exatamente. rasteiro ele. Isso, Mas seria uma boa piada, um gol espírita. Mas foi do uma Allan jogada Kardec. muito bem armada. E a do segundo gol foi sensacional. O Juan passou ali, o Arouca conduziu muito bem a bola. O Somália de novo, a partida. O Thiago Neves que fez o gol não fez uma boa partida, não. Fez o gol, teve estrela, renovou o contrato, 3 anos, aquela novela, renova, não renova, vai, não vai, pica, não pica. Vai Ele encher o mesmo brigou. bolsinho. Teve uma piadinha bem feliz ali, ó. Agora o povo sabe quem matou a Thaís e que eu fico no Fluminense. Ah, meu Maroto, Deus, né? que estrelinha, Ah, né? tá vendo? Agora com o Você salário levou ao renovado. nível da novela. Agora, falar em futebol, tem uma coisa muito curiosa nessa semana que passou, que foi o Afonso, um jogador tão contestado, né, que o Dunga Pelo teme Dunga não, chamá-lo, grande pupilo do Dunga, e o pessoal meio que torce o nariz. Realmente ele fez 7 gols agora no 7. campeonato. Numa Só vez sete. na partida. Só sete. Não marcou gols até hoje, até agora no campeonato, marcou pela primeira vez nesse jogo e já é o vice-artilheiro. E você sabe qual o jogador brasileiro que mais fez gols em uma partida? Não sei. Simplesmente Dadá Maravilha, o Peter fez 10. Que isso, 10 gols, o Atlético Mineiro ganhou por 14-0. E o Dadá Nossa. Maravilha é um jogador folclórico, meteu 10 gols. E vocês Joga lembram pouco, quem mais joga fez gol em um jogo de campeonato brasileiro? Você sabe. pouco. Ah, pode falar, eu deixo. Edmundo. Edmundo, o animal. Bateu o Dodô tinha feito esse recorde um pouquinho antes, Edmundo logo depois, não. Pra quê? Pra Sou quê? eu, né? Bateu o União São João, 7-1 São Januário. Moleque. Era Caldeirão. O Verdade. título inesquecível do Vasco de 97. Agora mudando de rumo, agora o Flamengo também venceu no domingo. Pois é, Venceu, né? venceu o Pelo Fluminense menos no no basquete, domingo. né? No basquete o Flamengo venceu. A estreia do Marcelinho em família, Marcelinho, irmão do Marcelinho Duda, joga no Flamengo. O preparador físico do irmão do Marcelinho é preparador físico do Flamengo. E o Flamengo bateu por 91-86 a equipe do Fluminense. A equipe do Fluminense também tem bons destaques. O Marcelinho fez 24 pontos e o Wanderson foi assistindo a partida do Tricolor com 33 pontos. Foi a segunda vitória do Flamengo e o Fluminense já tem 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1, esse pro Flamengo. Já o Vasco montou uma seleção. O Vasco agora cheio de Valtinho, Rato, venceu a sua segunda partida sobre o Volta Redonda por 106-57. Estreou bem, Dá o placar. venceu o Iguaçu, tá ali com o Flamengo. Pelo menos o basquete do Rio tá progredindo, voltando a investir. Quem já teve Oscar? Não, tem que voltar o clube, né? Porque só É. futebol não segura o clube de jeito nenhum. Sem dúvida Isso nenhuma. aí. E o basquete do Rio, o Vasco já ganhou vários títulos brasileiros, sul-americanos, o Flamengo dominava na rivalidade tamanha, a gente continuará acompanhando o Carioca de basquete. Agora falando da Fórmula 1, o que aconteceu com o nosso prodigioso Hamilton? Bom, acontece, né, que ele entrou lá na brita, Na né? brita e não saiu mais. Não saiu mais. Mas tudo bem, foi bom, porque vai dar uma apimentada, Emoção. né, pro Brasil, tendo a glória de fechar o campeonato. Agora vai ver, né, que 3 tem chances de serem campeões. O Raikkonen mais ali atrás, né? Isso. Aí depois vem o Alonso, depois o Hamilton, tadinho do Massa, né? Mais um terceiro lugar, mas não foi o suficiente. Mais Já um. não era suficiente. já Era não tinha prometido como. para essa temporada, aliás, né? Começou bem. Começou bem. Duas vitórias, já a terceira e a quarta corrida. Eu acho que ele foi muito azarado esse ano. Pois é. E o Raikkonen agora, quem diria, O azarado. o baluarte do azar, chegando agora baluarte, eu com sou chances conhecido. vivas de ser campeão. O Raikkonen venceu esse GP da China, seguido pelo Alonso, e o Massa ficou na terceira Ó, e colocação. entre os 3 eu prefiro o Raikkonen. Eu Eu não prefiro o gosto de Hamilton. prodígios e eu não gosto de estrelinhas. Não, eu gosto do Raikkonen, Hamilton. então, Eu acho, O gosto do Hamilton lidera Ah. a classificação com 107 pontos, seguido pelo Alonso com 103, e o Raikkonen tem 100, o Massa está ali em quarto, sem chances, com 86 pontos. A decisão ficou para o Brasil e é o Hamilton o segundo lugar que dá o título. É isso aí, né? Agora vamos ver. E torcer pro Felipe Massa também, uma vitória no GP do Brasil. Seria É, bom. não seria Assim uma que é seria legal, até pensando engraçado no pra passado. dar um rebuliço no final do campeonato. Agora a gente está terminando, só para falar que o TV Esporte não entrou no ar semana Isso. passada, porque por causa do incêndio Houve do dia um problema 30, que vocês puderam acompanhar ali pelo blog da TV UERJ. nossas atividades e pela ficaram TV UERJ, restritas, isso. né? Só o blog. Exatamente. E agora a gente está A voltando. gente vai fazer, o TJ vai continuar cobrindo, né, o incêndio agora essa semana. E a gente não pôde fazer o TV Esporte, Exatamente. então a gente está voltando hoje. Com força total.
para o agrado da nação. A nação será? Ponto final em mais uma edição do TVR Esporte. Mandando beijinhos especiais. Temos novos integrantes hoje. É isso aí. Bom, pra Dani eu não vou mandar que ela não veio. Ela não veio. Não tô brincando, ela tá passando mal. Beijo, Dani. Beijo, Dani, Janine, Laila. Bem-vindas à Tá aqui. equipe. Beijinho. E um dia Tá estarão atrás aqui da nessa câmera, mesa tá de redonda. atrás da câmera. Tá de atrás da câmera. Até a próxima conexão. Tchau, tchau.